que eu acabei me perdendo. Me desculpe aí entrar tarde, mas com emoção É fica melhor. inesquecível, né? Fica. Quer dizer, inclusive, eu acho, sinceramente, que emoção é uma coisa que está muito presente na sua vida. É verdade. Eu lembro da sua história lá de filmar aquela propaganda lá com Bill Gates e teve muita emoção lá também. Nossa, bota emoção nisso. Foi uma coisa, olha, a gente não esquece nunca mais. Doutor, esse é Milton Yuki com vocês. Olá a Gratidão, Milton, todos. pelo tempo para a gente bater esse papo sobre Musubi. Tem aí várias pessoas aí da Seichonoye, da nossa querida Seichonoye. Roberto Lima está aí, Margarete, várias pessoas. Tem um pessoal aí também, empresários. Tem um pessoal lá da FCJ que já marcou FCJ, tudo sim. aí para a gente bater Uau. esse papo aí. Nossa, primeiro, super obrigado. Eu me sinto muito honrado, feliz de poder participar. O Ricardo é um cara que eu conheço de longa data, não vamos dizer quanto tempo, né? Senão a gente vai se revelar demais. E é uma pessoa que tem uma grande admiração. E através do Ricardo a gente acabou promovendo o Mussub, eu conheci o Justino, e aí da FCJ, conheci um monte de gente. Ou seja, descobri nessa jornada, muitos amigos nossos já vinham praticando o tal do Mussub, né? O Gilberto Lima, que está aí nos assistindo. Ou seja, pessoas incríveis que vêm promovendo o Mussub. E hoje, nada melhor do que a gente falar sobre esse tema, né? Que cada vez que eu me aprofundo, eu venho pesquisando sobre esse assunto há alguns anos, e eu me surpreendo a magnitude, a extensão e a profundidade desse assunto que a gente vai conversar hoje. Então, antes de mais nada, super agradecido de coração a gente se juntar a esse grupo de gente super seleta, que está destinando aí um tempo precioso, aí num sábado, para participar desse bate-papo. É isso aí, Obrigado. Milton. Gratidão a nossa pela sua disponibilidade, sua presença. E vamos tentar buscar entender esse conceito, Milton. E eu sei que você tem já vários exemplos de vida prática, praticando o Mussub. Como é que a gente pode, né, de uma forma tranquila e didática que é própria sua, e eu tive essa experiência lá em março, que você fez uma palestra para a gente, como é que a gente pode falar para esse público e para estimular, no praticar a questão do Mussub? O que é o Mussub, Milton? Vamos lá, eu queria colocar o Mussub dentro desse momento que a gente está vivendo, nesse contexto que a gente está vivendo agora, que acho que se tornou ainda mais clara, límpida, como águas cristalinas, essa questão que envolve o conceito de Mussub, né? Porque a gente vinha numa corrida louca, o mundo vinha super acelerado, uma corrida maluca, e de repente, uma freada brusca, o mundo parou em função do Covid-19 e que está levando muitas pessoas a fazerem uma grande reflexão. Então, dentro dessa reflexão, eu vejo seu conceito de Mussub surgindo com muita assim, transparência, está ficando assim, límpida, cristalina. Quando a gente, agora, com essa parada geral, que o mundo vinha super acelerado, e o mundo teve que pivotar, né? Falando linguagem aqui das startups, né? Teve que pivotar, e nessa parada está havendo uma decantação das coisas que são realmente relevantes, que a gente vai endereçar quando falamos de Mussub, e daquilo que era coadjuvante, que não era importante, mas que naquele bolo que a gente vinha vivendo se misturava, né? E hoje a gente vive um momento de decantação. E a gente vai passar também por um processo de metamorfose, onde nós vamos deixar muita casca para trás, e aí vai surgir aí uma linda borboleta que vai seguir diante agora dentro desse conceito que nós vamos falar sobre Mussub, né? Então, o Mussub é um termo em japonês que significa uma união para a criação de um valor para a vida, para a sociedade, para as pessoas. Tem uma união entre seres, pessoas diferentes,
para criar um novo valor para a própria vida, né? Antigamente, lá no Japão, amor se falava musubi. Hoje, quem entende japonês sabe que a palavra amor se fala ai, né? Mas antigamente se falava musubi, que é um termo muito mais profundo, muito mais significativo, porque é um amor que não é só entre dois adultos. O amor, por exemplo, da mãe com o filho, do pai com o filho, com a filha, e que transcende sexo, transcende tudo, né? Então é um amor mais puro, mais profundo. Então esse é o significado de musubi. Mas ele se torna musubi à medida que quando duas pessoas, duas empresas ou dois seres se unem e aí criam um valor para a própria vida. Então, eu tenho refletido muito, porque eu estou em quarentena aqui na minha casa de praia, então eu tenho tido muito contato com a natureza, né? E aí, então, essa questão fica muito mais evidenciada. Enquanto a gente vive na cidade, aquela coisa maluca, a gente não tem essa percepção, essa sensibilidade. Então, hoje, eu estou aqui há quase 4 meses, observo todo o processo de mudança que ocorre aqui em torno, que eu tenho uma área verde aqui ao fundo, muito bonita, e a gente vê as coisas acontecendo. Então, quando você vê uma flor, aí vem uma borboleta ou uma abelha para buscar o néctar da flor, ao mesmo tempo que ela retira esse néctar para a sua alimentação, a abelha ou a borboleta promove a polinização. E dessa polinização surge o quê? A fruta. Então, nessa polinização, essa troca da abelha com a flor, isso é um sub, só que é uma união simbiótica entre seres diferentes. E depois essa flor polinizada vai produzir o fruto. Aí vem os pássaros, e aqui no fundo tem muitos pássaros, e os pássaros, ao comerem as frutas, os pássaros se encarregam de semear aí aquela árvore frutífera, então dá a continuidade, né? Então, aí também ocorre o musubi. Então, o que é o musubi? É uma união entre pessoas ou seres diferentes para promover uma entrega de um valor real, verdadeiro para a vida. Então, você pode aplicar isso na natureza, a gente aprende com a natureza, a gente pode aplicar isso no mundo dos negócios, a gente tem no mundo dos negócios vários exemplos de pessoas que promoveram o musubi, né? Ou seja, não só nos negócios, mas em todas as áreas. O musubi é um conceito assim universal. Então, quando 4 jovens se encontraram num pub lá em Liverpool, 1960, eles formaram os Beatles, que se transformou no maior fenômeno da música, da história, né? Então, ali também ocorreu o musubi. Quando esses maiores empresários brasileiros, o pessoal do 3G, quando o Jorge Paulo Lemann se juntou com o Sicupira, com o Márcio Teles, eles também promoveram o musubi. Depois eles ampliaram o conceito de musubi e se juntaram com o Warren Buffett. E aí eles compraram a Heinz, que inclusive eu visitei lá em Pittsburgh, compraram a Heinz, a Kraft, a Burger King e assim por diante. Então, é um conceito muito interessante que quando as pessoas diferentes se juntam para se complementarem, você está promovendo o musubi, desde que desta união a gente crie um valor para a sociedade, né? E mais recentemente eu tive, assim, na minha jornada eu conheci muita gente que já faz a prática do musubi naturalmente, né? Então, quando naquele evento que nós tivemos juntos em março, conheci o Justino, o Max Nossel, enfim, o pessoal da FCJ, depois eu continuei cultivando essa conexão que você nos promoveu, aí descobri lá que a FCJ também promove o musubi de uma forma natural, com propósito. Então, ou seja, cada vez mais eu fico assim apaixonado pelo tema e fã, e estou assim, divulgando para todas as pessoas, porque é uma coisa transformadora, né? E transforma naquilo que é essencial para a vida. Perfeito. Até o Afrânio aí, viu, da FCJ do Triângulo, tá te mandando um abraço. Oh, legal, te mandando um abraço.
E esse conceito, o que é relevante a gente registrar, pessoal, e o Milton falou por várias vezes para a gente ter essa compreensão profunda, é que é a aproximação de pessoas, né, para promover uma geração de valor, de entrega de valor, né, para a sociedade, para os clientes, para o ecossistema de uma forma geral em que ele vive, né? E é interessante quando eu percebo hoje o case lá de 1995, eu tive a oportunidade de ouvir por mais de uma vez o Milton falando do Unibanco 30 horas. Naquele momento, Milton, o que me chama muita atenção, que o Mussub estava muito presente, porque você relata de uma forma muito própria que o grande movimento que fez o Unibanco 30 horas era a sua intenção, a sua percepção de que você precisava colocar mais poder para aqueles empresários dentro do trabalho deles, dentro do escritório. Conta um pouquinho como é que foi a gênesis desse Mussub, porque você juntou muitas pontas ali. Essa é uma história que eu não canso de contar, porque foi assim, muito impactante, não só para mim como pessoa, para minha equipe, como também para o banco e para o mercado de maneira geral, né? Uhum. Nos anos, na década de 90, né, o sonho das pessoas, das empresas, era ter um PC, né? O computador ainda naquela época era o desktop, né? O PC. E esse era o sonho das pessoas, né? De poder ter. E eu tocava no Unibanco uma área de canais eletrônicos, ou seja, toda a parte de relacionamento do banco com seus clientes. Tirando as agências, que era uma outra estrutura, mas todos os demais canais estavam sob a minha responsabilidade, ou seja, da minha equipe, né? E nós tínhamos, então, como meta de promover o conceito hoje se chama de omnichannel, né? Mas na época era usar os canais alternativos de menor custo para os clientes poderem usar o banco de uma forma mais conveniente possível, né? Porque ninguém acorda de manhã e fala, pô, que legal, hoje eu vou na agência bancária, né? Ninguém tem essas loucuras, né? E hoje está pior ainda, né? E as pessoas também tinham que ir no banco naquele horário super restrito, das 10 às 16 horas, a hora que as pessoas têm que trabalhar, têm que produzir, têm que ir no banco e tem que ficar lá na fila, né? Ou seja, não é um negócio legal para as pessoas, né? As pessoas têm que... essa parte financeira tem que ser menos complicado para as pessoas. Então, e também nós tínhamos uma situação que o Unibanco, na época, era um banco médio, tinha 400 e poucas agências, e a gente tinha que competir contra os gigantes, que tinha 2.000, 3.000 agências. E a gente, desde aquela época, entendia que esse canal agência não era um canal adequado, porque, primeiro, funciona de uma forma extremamente limitada, segunda a sexta, das 10 às 16 horas, e custa muito caro. Então, qual foi a estratégia que a gente adotou? Foi de criar canais alternativos dentro daquele conceito de banco de conveniência, que funciona qualquer dia, qualquer hora, de qualquer lugar e através de qualquer meio. Então, a gente criou o conceito do Unibanco 30 horas. Não sei se quem está participando sabe o que significa 30 horas, né? Porque 30 horas, inclusive, quem ajudou a criar essa marca, no começo vieram com a proposta de chamar o Unibanco 32 horas, né? E quem trouxe isso foi o Washington Oliveto, que foi um dos maiores publicitários aí do Brasil, né? O Washington Oliveto pensou tal e trouxe essa proposta. Vamos chamar de Unibanco 32 horas, que esse Unibanco por telefone, por computador, enfim, por telefone celular, enfim. E aí explicamos para o Washington Oliveto que o banco não funciona, porque a gente falou, mas por que 32 horas? Porque é 8 horas na agência e 24 horas em casa. Ele falou, mas Oliveto, o banco não funciona 8 horas, funciona 6 horas. Ah, é? Então, quer dizer que é 30 horas e não é 32? Então, Unibanco 30 horas. Não, tá bom, então fechamos ali o nome, né? Unibanco 30 horas, que era esse conceito de conveniência, banco de conveniência, que funciona através de qualquer canal e não só limitada à agência, né? E eu tinha uma meta com a minha equipe de
crescer muito a base de clientes que usava o home banking, né? Hoje a gente já chama de internet banking. E aí quando a gente lançou uma campanha, vamos então, em um ano, vamos fazer um crescimento exponencial, vamos crescer de 25 mil para 100 mil. Então foi essa meta que eu dei para a turma, né? E aí quando o pessoal saiu em campo, descobriu o seguinte, que poucos clientes tinham computador. Então, se não tinham um computador, como é que a gente ia aumentar a base de clientes usando o home banking, né? Aí nós tivemos que pensar como é que a gente ajuda as pessoas a realizar o sonho de terem o computador. Eu falei, então vamos oferecer um computador. Ah, mas o negócio do banco não é vender computador. Claro, não é, mas nós temos que criar meios de beneficiar as pessoas para poderem usar esses canais, são muito mais eficientes, porque uma transação feita eletronicamente, no caso do home bank, custava 1/10 do custo de uma transação feita na agência, né? Então tinha vantagem para todo mundo ia ganhar. E aí quando a gente descobriu que poucos clientes tinham um computador, aí nós falamos, então vamos ajudar a resolver também essa questão. E aí surgiu a ideia da gente promover o tal do Musub, de então atrair um fornecedor de computador, né? Então a gente chamou para conversar, nós chamamos a IBM, a Compaq e a Acer, né? E os três, a gente botou os três para concorrerem, e aí a IBM que ganhou essa concorrência, então passou a ser a nossa parceira. E também não adiantava só dar o computador se as pessoas não pudessem ter os softwares, né? E aí chamamos a Microsoft, né, que se tornou a grande parceira. Então, juntamos Unibanco, IBM e a Microsoft para a gente então oferecer uma solução completa para benefício dos nossos clientes. Então, foi uma proposta do win-win-win-win, né? 4 vezes, que é o ganha-ganha-ganha. O cliente ia ganhar em primeiro lugar, Unibanco, Microsoft e a IBM. Então, tinha 4 ganha-ganha-ganha-ganha, né? Então, esse foi o grande sonho que a gente levou a cabo, né? Esse projeto, né, esse empreendimento foi absolutamente inusitado, não só no Brasil, mas no mundo, porque nenhum banco tinha feito um movimento desse tipo, né? Na época, parecia muito ousado. Tinha gente que falava, isso é impossível, né? Mas como a gente sabe que o impossível é aquilo que não foi tentado, foi vamos tentar, né? E a intenção era realmente de ajudar os clientes, né? E ajudar todas as empresas que estavam participando conosco desse grandioso projeto. Então, chegou o um momento que aquele projeto não mais pertencia ao Milton, Yuki, pertencia ao Unibanco, já pertencia a um universo muito maior que a gente tinha imaginado no início. Tanto é que quando esse projeto foi lançado, nós tivemos um sucesso tão grande que a IBM não dava conta de entregar, né? Porque a gente ofereceu um pacote, assim, um computador de última geração, último tipo, com a configuração melhor possível, com software da Microsoft, com aplicativo do Unibanco e uma condição de financiamento super facilitada. Então, as pessoas compraram e a IBM teve dificuldade para entregar. E como houve atraso, aí nós conversamos com a IBM então ofereceu uma série de outros benefícios, deu um upgrade no computador para compensar, enfim, no final todo mundo ficou feliz. Muito bom, Milton. O que me chama a atenção da questão do Musub, né, que você trouxe lá, quem entrou agora, pessoal, na live, eu recomendo que comece ela de novo do princípio para entender todo o contexto, né? E você trouxe que o Musub é a junção de pessoas, né, para poder entregar um valor. Mas nesse caso que você relatou bem didaticamente, partiu inclusive de uma dor, né, que você percebeu, ou de um sonho até, melhor traduzindo, né, dos empresários naquele momento de ter o conforto de não precisar perder o tempo dele, que poderia estar na loja vendendo e tal, indo no banco, enfrentando uma fila, todo esse desgaste, e também de ter acesso à tecnologia de uma forma mais facilitada, porque muito deles naquela ocasião não tinha. E quando a gente escuta essa história, pessoal, em 2020,
todo mundo acha que o Internet Bank já existia, e não era bem assim, né? Eu lembro, inclusive, quando eu iniciei na informática, lá na década de 80, que a gente tinha nos bancos a data entry famosos para poder digitar documentos, então eram baterias que hoje a gente chama de call center, só que na época era de digitação, né? Porque, inclusive, teve um ganho aí que o Milton colocou, que todo mundo ganha, até da entrada da informação, porque aquela informação já não era mais feita na boca do caixa, já era feita pelo próprio empresário a partir do computador dele. Então, acho importante a gente destacar nessa história que ela parte aqui de um sonho, de um problema, de uma dor, e às vezes a gente reclama tanto dos desafios que a vida nos traz, e é exatamente esses desafios que faz a gente superar, criar, e inovar e aperfeiçoar. E nesse ponto, Milton, e eu sei que você tem feito reflexões profundas sobre isso, a gente está num momento muito ímpar de mundo, né? Uhum. A gente teve que recriar muitas coisas, e você tem vários executivos, empresários seus, que de repente, do dia para a noite, aqueles call centers, aquele desafio falando, cara, você não pode mais ter as estações de trabalho muito próximas, não pode. Então foram muitos desafios. Uhum. Como é que você percebe o Mussub nesse momento atual? Como é que você percebeu e vivenciou e orientou, porque o Milton orienta várias empresas, nessa situação onde você agregou o Mussub? Excelente reflexão, excelente pergunta. Quando a gente entrou nesse processo que estamos vivendo aqui, primeiro foi o choque, né? Depois que houve um choque, depois uma paralisação, e depois as pessoas começaram a falar, nós temos que tocar a nossa vida, né? E aí o que eu percebi, assim, muitas pessoas ou empresários ou jovens empreendedores não tinham vivenciado uma época duríssima que o pessoal da nossa geração vivenciou, foi aquela época da hiperinflação, né? Nós vivemos aquele período da hiperinflação, vinha congelamento, a inflação chegou até 80% ao mês, né? E depois vinham os pacotes econômicos, a gente tinha que na sexta-feira vinham o pacote econômico, no sábado a gente tinha que entender o pacote e no final de semana tínhamos que preparar todos os sistemas, porque na segunda-feira a agência tinha que abrir, né? E os sistemas todos tinham que estar adaptados na segunda-feira, né? Então a gente brincava, tem que abrir a lojinha na segunda-feira para os clientes, né, poderem operar, porque vinha um pacote econômico desse, as pessoas corriam para o banco para sacar dinheiro, então era uma loucura, né? Então nós vivemos essa época. Então nós que somos já de geração que vivenciou, a gente está meio que calejado, né? Agora a geração que não vivenciou isso, a gente passa um período com muita tranquilidade aí, né? Acho que tivemos no ano 2000 o estouro da bolha, né? Que também foi mas não compara com aquilo que aconteceu lá atrás, né? Então, o que a gente percebeu que tem muita gente que acabou meio que se perdendo nesse momento que estamos vivendo, né? E aí tenho conversado com muita gente e assim, como é importante fazer essas reflexões e a gente olhar aquilo que é realmente essencial. Então, construir, na verdade, nós vamos ter que reconstruir uma série de coisas a partir de agora, né? E eu acho que essa situação que estamos vivendo vai ser importante porque meio que separou o joio do trigo, né? Aquilo que era cool, que era legal, aquele ambiente de startup, de coworking, botar um tênis, calça jeans e tal, ou seja, para empreender é muito mais do que isso, né? E tinha um pouco desse modismo. Nós chegamos a ter aí quase 800 fintechs no Brasil. Talvez hoje tenha bem menos que isso, né? Então, Charles Darwin voltou e está havendo um processo de seleção natural. Quem que vai sobreviver? Primeiro, quem percebeu as oportunidades. Segundo, quem se antecipou, ou se não porque pouca gente conseguiu prever o que está acontecendo, mas se a gente tiver agilidade para fazer para pivotar e reconstruir, pavimentar
os novos caminhos, aí sim acho que a gente vai ter sucesso. E dia 26 de dezembro de 2004, 230 mil pessoas morreram lá no tsunami, na Tailândia, vocês lembram isso, né? Foi em 2004. E os elefantes, já percebendo que algo ia acontecer, já ficaram agitados e fugiram para os lugares mais altos. Então eles se salvaram, mas quem não se salvou foram aqueles que foram, em inglês fala laggards, né? Os mais lentos, que não perceberam e não conseguiram, então, salvar. Então, nesse momento que estão vivendo, acho que tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Agora, temos que crescer na direção correta. O que é a direção correta? A gente endereçar realmente as dores do mercado. Endereçar problemas reais. E não aquilo que é legal, não é nada disso. Acho que o que essa pandemia está mostrando que as pessoas ficaram muito mais focadas, primeiro, para a vida, saúde e bem-estar, para relações realmente de importância, né? E aquilo que se fazia de uma forma desorganizada, né? A gente acabou vendo que a pandemia trouxe um pouco de entropia, que é uma desorganização, e vai ter uma nova acomodação. Então, nessa nova acomodação, acho que tem que focar naquilo que é verdadeiro, que é dor de verdade, que é necessidade real, e focar nisso, né? Então, eu tenho falado para os jovens empreendedores, então, primeiro tem que focar dor, tem que ter propósito, tem que ter um elemento de inovação. Talvez o produto não seja inovador, mas o serviço pode ser inovador, o modelo de negócio pode ser inovador, a forma de você entregar o produto pode ser inovadora, né? E aí tem que ser escalável. Assim, a gente, para falar em crescimento exponencial, a gente sempre tem que olhar o mundo como o mercado, não a nossa cidade, o nosso bairro, né? Tem que pensar global. Tem que pensar grande, começa pequeno e tem que crescer rápido. Se tiver que corrige rapidamente enquanto o problema é pequeno, né? Porque depois que ele fica grande, fica difícil de você controlar, né? É isso, e você traz um ponto aí muito importante, Milton, que é a questão do crescimento, né? Que às vezes as pessoas estão achando que crescer é ganhar velocidade, às vezes essa velocidade pode estar na direção errada, e aí você vai se afastando cada vez mais do objetivo que você possa ter traçado, e essa questão da sustentabilidade também, porque às vezes as pessoas vão entregando porque tem muita demanda, mas na hora que você bem colocou a questão do Darwin, que vai fazendo uma seleção natural, vai ficar aquelas pessoas que têm uma consistência, né, que entregou valor para o cliente, e não atendeu uma necessidade ali repentina que o cara até não gostou muito, mas pagou de mau gosto, porque era o que tinha. Agora, nesse momento da seleção natural, vai ser lembrado as pessoas que agregaram um valor importante, né? E nesse ponto, Milton, o que você poderia trazer para a gente, e que eu sei que você orienta muitas empresas, muitos jovens empreendedores, quais seriam alguns passos nesse momento que tudo está sendo refeito ou revisto, ou ressignificado, pontos de atenção que você traria. E eu percebo desde o case que você comentou, e quem está chegando agora, pessoal, vai para o início da live, vai ficar gravada e reveja, tem pontos essenciais que foram trazidos pelo Milton. Inclusive, lá no case do Unibanco que ele nos trouxe, ele viu que em algum momento, dentro do planejamento deles estavam tudo ok, mas quando eles foram na base válida, eles verificaram que a maioria dos clientes não tinham um computador disponível e que eles não iam atender a meta se não agregasse um parceiro naquele momento. Então, a busca de informação, ela é fundamental para que a gente dê consistência e êxito nos propósitos. O que você poderia trazer, Milton, na sua experiência, na sua orientação, para as pessoas que nesse momento, inclusive, alguma delas, Milton, perderam o trabalho, o vínculo empregatício, naquela recorrência todo mês de estar recebendo algo? E essas pessoas, e a gente sabe que o empreendedor, né, o brasileiro é muito empreendedor, né? O que você poderia dar de recomendação de primeiros passos e dessa clareza e dessa tranquilidade, até porque a gente só consegue enxergar no lago o céu espelhado se o lago tiver
tranquilo, né? Se a nossa mente estiver em paz. Como é que você pode fazer algumas recomendações aí para o nosso pessoal que está nos ouvindo? Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Mas eu sei que você é um cara de alguns números mágicos. Essa é uma pergunta fácil de fazer e muito difícil de responder, né? Mas, sim, dentro da minha limitação de conhecimento e experiência, eu vou tentar passar aqui algumas coisas que eu acho importantes, né? E toda vez que alguém pede para falar sobre futuro, eu tomo muitos cuidados e eu lembro do Marco Túlio Cícero, né? Marco Túlio Cícero, para quem não conhece, ele foi um filósofo, advogado, político, um grande pensador da época do Império Romano. E ele dizia o seguinte: é muito estranho um adivinho não rir do outro quando eles se encontram, né? Então, alguém que vai falar do futuro, tanta gente que já falou do futuro e que acabou se dando mal, né? Vocês sabem que os economistas, eles falam muito do futuro. Então, quando acontece aquilo que eles estavam prevendo, eles vão dizer, tá vendo? Eu falei, alertei, né? E quando não acontece, ele diz o seguinte: tá vendo? Eu alertei e aí medidas foram tomadas, correções foram feitas e não acabou não se consolidando aquilo que tinha sido previsto. Então, brincadeiras à parte, assim, acho que uma coisa que a gente tem que estar muito, muito atento é, assim, olhar os sinais, ver aquilo que não é tão visível assim, né? Porque a conclusão que eu estou chegando, Ricardo e o pessoal que está ouvindo, é que o verdadeiro valor está em coisas que a gente não vê. Isso é interessante. Quando você vê uma árvore de pé, o que mantém a árvore de pé? Não é o tronco, né? Não são os galhos, são as raízes, exatamente o que você não está vendo. Quando você vê um prédio, o que mantém um prédio de pé? Né? Não é as paredes que a gente está vendo, são as estruturas que estão ali escondidas, né? Então, quando a gente fala de Mussub, a gente precisa ficar muito atento para aquelas coisas que não são tão visíveis, né? E olhar de uma maneira que você consiga enxergar as conexões que não são tão visíveis. Quando eu gosto sempre de dar o exemplo do mobile, aquele brinquedinho que fica pendurado em cima do berço de bebê. Então, qualquer pessoa enxerga aquelas pecinhas penduradas, né? E outras pessoas enxergam, além das peças penduradas, enxergam aquelas linhas que seguram, né? Pessoa de visão enxerga não só as peças, mas a linha, mas consegue enxergar como é que, se você mexer numa peça, como é que aquilo reverbera no restante, né? Então, isso é invisível, né? Então, são pessoas de visão. Então, acho que a primeira coisa é a visão. E aí, visão, a gente precisa enxergar essas coisas que não são tão visíveis, né? E o Mussub é muito importante porque não há nenhuma empresa que cresceu que não tenha promovido o Mussub, né? E para promover o Mussub, a gente precisa ter uma visão, primeiro uma visão de propósito, de entregar valor real, verdadeiro para as pessoas, para a sociedade e para o mercado, né? Então, tem a questão do propósito. E a segunda coisa é essa visão holística, né? A gente tem que transcender os limites da nossa empresa, limites da nossa vida pessoal, profissional, e começar a enxergar de uma forma mais holística. E aí a gente vai perceber o seguinte, que a gente foi muito educado, acho que a maioria das pessoas tem uma formação newtoniana e cartesiana, que é uma visão muito fragmentada, né, que estabelece limites físicos entre pessoas, empresas, e aí não dá para crescer com essa visão fragmentada. A gente tem que ter uma visão holística, né? E a gente tem que também ter um negócio que eu estou chamando de desmaterialização, ou seja, a gente não ficar apegado às coisas materiais. Então aí vem também a questão do desapego, não ficar apegado ao meu negócio, ao meu trabalho,
e tentar ampliar isso. Então, aumentar a consciência de unidade. Essa consciência de unidade você percebe à medida que você tem essa visão holística e você vai perceber que tudo está conectado, né? Tudo está conectado. Na hora que você tem essa visão de conexão, e aqui precisamos tomar cuidado quando a gente fala em conexão, não é que estamos conectando uma coisa com uma outra coisa. Na realidade, são coisas que já estavam conectadas e que a gente não percebia, entende? Ou seja, já fazia parte do conjunto, né, que a gente não percebia porque elas se apresentam separado, mas a gente precisa enxergar que está tudo conectado, né? Então, é o conceito de unidade, né? Não tem mais o meu negócio, o meu emprego, a minha empresa. Então, a gente precisa ter essa visão que transcende os limites físicos, né? Então, com isso, você vai entender melhor a necessidade do outro, a necessidade do mercado, e com isso você consegue prover soluções e parcerias que vão dar resultado, né? E um outro último ponto que eu queria colocar é essa questão do desapego e da vaidade e do ego. A gente tem que deixar isso para trás. Então, isso faz parte daquela casca, que nessa metamorfose tem que deixar para trás, né? Ou seja, não dá mais para você tocar uma... Se você quer, você que está me ouvindo, se você quer ter uma empresa, uma organização que vai crescer exponencialmente, a gente tem que deixar a vaidade, o ego de lado, porque isso limita demais. Chega um momento que a gente tem que se desapegar, ou seja, nós mesmos desapropriarmos, que chega um momento que a empresa não é mais sua, né? Não te pertence mais, ela pertence ao mundo, pertence ao mercado. Então, na hora que a gente chegar nesse ponto, aí sim, a empresa é uma empresa global, faz parte da vida das pessoas. Então, aquela empresa já não mais nos pertence, né? Então, enquanto a gente tiver uma visão egoística e a vaidade estiver dirigindo, a gente sempre vai ser limitado, nunca seremos uma organização exponencial, né? Então, chega um momento, por exemplo, hoje dá para viver sem o Google, dá para viver sem o WhatsApp, né? É difícil, porque isso já não pertence mais aos fundadores, isso já está incorporado na vida das pessoas, né? Então, eu vejo que tem uma mudança de mindset muito importante, ou seja, essa pandemia está mostrando a importância dessas conexões serem reconhecidas, porque estavam desconectadas, né? E agora, à medida que você se conecta com as pessoas, então quem está desempregado, vamos falar com as pessoas e aproveitar que estamos com algum tempo, falar com outras pessoas, e daí vão surgir ideias, né? Se a gente seguir no modelo do MEI, que é qualquer microempresa individual, a gente vai ser sempre MEI. A gente não pode pensar como MEI, né, que é o microempresário, microempreendedor individual. A gente tem que sair do individual. A gente tem que se conectar com as pessoas, né? E é impressionante, porque uma pessoa que você, de repente, não tinha nenhuma expectativa, pode trazer um insight para você, né? Uma pessoa humilde pode trazer uma necessidade, dessa necessidade vai se transformar num produto, esse produto vira um negócio, né? Então, assim, todo problema, para mim, é uma oportunidade de um business, né? Se alguém tem um problema, pode ser a pessoa mais humilde, mas se aquele problema afeta muita gente, certamente temos aí um negócio, né? E o Brasil tem muitas oportunidades. Se você vai num país super desenvolvido, as coisas lá funcionam super bem, os produtos, os serviços são entregues por gente competente, por empresas competentes. Então, você inovar num país super desenvolvido é um grande desafio. Agora, o Brasil tem muita coisa que não funciona. Vocês, como cidadãos, como pessoas, vocês no dia a dia enfrentam uma série de dificuldades, problemas, que a gente tem que transformar. Esses problemas, se afetam muita gente, num negócio, né? Então, fale com outras pessoas, se juntem. Aquele artigo que você mandou ontem sobre Lily, aquele robô Lily, achei fantástico, né? Que é um robô que desinfeta, né, todo um ambiente, não precisa pessoas se exporem no ambiente do coronavírus, então ele, através de raios ultravioleta consegue então desinfetar, higienizar o ambiente, né? Então, assim, cada problema significa
uma oportunidade se aquele problema afetar muita gente. Então, o Brasil é um Perfeito. mar de oportunidades, né? Perfeito, Milton. Milton, nós temos só 2 minutos e eu gostaria de rapidamente você fechar um ponto que você trouxe que eu acho muito relevante, né? Primeiro, pessoal, fica bem claro que quanto mais problema a gente tem, mais oportunidade tem aí, tá certo? Só que não dá para encarar com a mesma cabeça do passado, né? Precisa ressignificar muitas crenças, muitos conceitos. E o Milton traz isso de uma forma, eu só gostaria que ele reforçasse nesse fechamento assim, precisa ressignificar verdades que no passado eram reais, eram verdadeiras, mas no momento atual não é mais. Eu lembro, inclusive, no início da pandemia, ninguém em muitos lugares falava assim, não tem como funcionar o nosso negócio em home office. Hoje, vários negócios estão funcionando em home office aí. Essas crenças do passado, que eram verdades no passado, pode não ser mais uma realidade no presente. Para fechar, Milton, em 2 minutinhos aí que a gente ainda tem, se você puder consolidar nesse ponto, vai ser importante. Legal. Então, gente, acho que o momento agora é um momento extremamente propício para a gente pensar diferente, agir diferente e fazer algo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, da sociedade como um todo. Ou seja, fazer aquilo que é básico. O pessoal fala tanto do novo normal. O que vai ser esse novo normal, né? Todo mundo fala. Para mim, o novo normal vai ser o velho natural, mas feito de uma forma muito bem feita. Ou seja, focar naquilo que é essencial, né? E fazer isso com propósito. A gente... Quando fala fazer com propósito, o que é? Fazer o bem para a sociedade, deixar um legado, né, para a sociedade. E fazer isso com, assim, com a mente, coração, alma, de fazer o bem mesmo, de ajudar as pessoas. E não fazer algo só porque é legal. Não, tem que ajudar a resolver dores, necessidades que estão afetando muita gente. E agora, depois da pandemia, dá para perceber que muita coisa mudou e significa também muitas oportunidades, né? E fazer isso com o espírito de Musubi. O que é espírito de Musubi? A gente fazer essas conexões com pessoas para complementar e entregar um valor para a sociedade, né? E entregar, digo, tudo, inclusive a própria empresa, né? Então, você... chega um momento e fala, essa empresa já não me pertence, já pertence ao mundo, pertence à sociedade. Então aí houve o desapego e a vaidade já ficou para trás. E aí sim, essas empresas sim que vão crescer, né? Porque fazer isso de uma forma sustentável, né? Fazer de uma forma sustentável. Legal. Milton, gratidão pela presença, todo mundo falando, muito obrigado. Quem está chegando agora vai ficar gravado, Léa Savini, que acabou de chegar aí. Pessoal, vai ficar gravado, foi excelente esse papo sobre Musubi, sobre mudanças de crenças, paradigmas, ofertar valor real para a sociedade, a partir de resoluções de problemas, de desafios. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos que estiveram aí. Milton Yuki, gratidão sempre, gratidão pela sua sabedoria, por poder compartilhar com a gente. Já em instantes finais, 30 segundinhos para você fazer a despedida. Em primeiro lugar, Ricardo, super obrigado mesmo, de coração, gratidão profunda pela oportunidade de estar aqui. E aos amigos que estão participando, tem muitos amigos aí do meu relacionamento que estão participando, então a todos vocês super obrigado, que Deus ilumine o caminho de vocês, essa nova empreitada, essa nova jornada, estamos todos juntos, vamos promover esse Musubi para a gente criar um mundo melhor, onde a gente possa realmente deixar um verdadeiro legado aí para as próximas gerações. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Pessoal, compartilha aí, distribui esse conteúdo, vamos gerar Musubi, porque esse tipo de informação a gente precisa pulverizar, porque a gente precisa criar essa onda, estar conectado nessa onda do bem, do bom e do belo. O Instagram vai nos derrubar em 20 segundos. Gratidão por todos vocês estarem aqui. Um abraço, dias cada vez mais felizes para vocês e para toda a humanidade.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.